Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Enki Mingroni e você está no canal Yoga Bhavani, Yoga, Vida e Consciência. Um cantinho em que eu busco compartilhar um pouquinho da minha experiência com yoga, com espiritualidade, sempre com um bom senso crítico e os pés no chão. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade à temática das projeções astrais, experiências fora do corpo, viagem astral, como você quiser chamar. Eu abri uma caixinha de perguntas lá na rede vizinha, né? E aí o pessoal deixou ali suas dúvidas, seus comentários a respeito do tema. E uma das coisas que mais pipocou na caixinha foi questionamento sobre o porquê ser tão difícil de lembrar das experiências fora do corpo, das ditas viagens astrais. Tá joia? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, mas antes de entrar no tema em si, eu peço a você, ó, que já deixa o like. Você chegou aqui é porque você gosta do assunto, você gosta do meu jeito de compartilhar as coisas, então deixa o like aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tá joia? E ó, compartilha para aquela pessoa que você acha que também vai gostar desse assunto, tá joia? Porque isso fortalece mais o canal, ajuda o canal a crescer. Se você quiser contribuir de outra maneira, aqui nessa barrinha tem aí o Pix para você fazer uma doação, mas só se você quiser fazer essa doação para ajudar o canal a crescer. E também eu gosto sempre de dizer que esses vídeos são um oferecimento dos membros e apoiadores do nosso canal. Então, na descrição do vídeo tem o link para você se tornar um apoiador, tem um link do meu Apoia-se para você se tornar um apoiador com uma contribuição mensal, ou se você quiser se tornar membro aqui pela plataforma no YouTube, também tem um link lá para você fazer esse novo passo aí na sua contribuição para o crescimento do canal. Caso você queira, além de contribuir com o canal, também aprofundar o seu entendimento, né, sobre si mesmo, né, trazendo uma ferramenta muito boa, que é a prática da meditação, tem aí o curso de meditação que eu fiz com todo carinho, né, tentando trazer toda a minha experiência pessoal, tá? Então esse curso ele foi montado com base na minha experiência, do que eu observei e também, como não, né, com aquilo que tem da parte mais filosófica oriunda ali do yoga, tá? Então tem muito da minha experiência pessoal, todas as fases, é tudo, assim, eu fui construindo o curso através de observação do meu próprio processo meditativo. E depois eu fui buscando e correlacionando com as coisas lá da antiga Índia. Então tem uma boa parte teórica, tem uma boa parte explicativa sobre como surgiu a meditação, por que ela surgiu, tá joia? Não é só uma técnicazinha que eu vou te entregar, não. É muito importante dentro da prática da meditação você entender os mecanismos que estão sendo utilizados ou os mecanismos que vão ser deflagrados, tá? A prática não é um objeto passivo, tá? É ativo. Você tem que estar no comando da parada, tá joia? Então lá no curso eu explico tudo isso. Se você tiver afim de adquirir o curso, tem um link aí na descrição do vídeo. Mas chega de falar sobre esses assuntos, chega de jabá, vamos lá para o conteúdo do vídeo. Se você chegou até aqui e é a primeira vez que você ouviu falar sobre projeção astral, viagem astral, qualquer coisa nesse sentido, ou se você ainda não tem um conhecimento muito amplo, tá? Tem, sei lá, sabe que é só a saída do corpo e quiser ter um aprofundamento um pouco maior disso, eu vou deixar aqui na descrição e também num card o link do primeiro vídeo da série em que eu faço uma introdução sobre o tema, tá joia? Não tem problema você assistir esse vídeo e depois você assistir a introdução, não tem problema. O ideal seria você assistir a introdução e depois voltar para cá, mas não tem problema se você assistir esse e depois assistir a introdução, tá joia? Então vamos lá. Quando a gente fala da saída do corpo, a gente está falando de uma experiência em que o núcleo ou foco da nossa consciência ela sai da percepção contida na experiência desse corpo físico, material, e vai para um outro corpo, possivelmente o que nós chamamos de corpo astral. Por que eu digo possivelmente? Para mim, a experiência de uma viagem astral, de uma projeção da consciência, ela é um fato, tá? Mas eu também vejo como uma possibilidade o fato de que essa experiência possa ser apenas algo oriundo ali do funcionamento cerebral, ou seja, de ser apenas mais uma das facetas do funcionamento cerebral,
tá? Então, assim, eu pessoalmente, por enquanto, eu digo a você que, para mim, sim, existe um dito plano astral, existe uma experiência que eu posso ter com relação a isso, né? Mas eu também sei que existe a possibilidade de tudo isso ser apenas um fenômeno cerebral, tá? Então, minhas convicções agora existe. Eu experimento, mas existe uma possibilidade disso também ser só um fenômeno cerebral, tá? Não ter plano astral, coisa nenhuma. Né? Com isso, não estou dizendo que não existe vida após a morte, qualquer outra coisa desse sentido. Tá? Mas, para além dessa polêmica, que a gente diz aqui como sendo uma projeção astral, é quando o foco da nossa atenção, da nossa consciência, né, disso que eu tenho sensação de ser como um indivíduo, não está mais centrado no corpo físico e se desloca para um outro corpo que a gente está chamando de corpo astral. Quando nesse dito corpo astral, num ambiente que é também bem diferente nas características que o constitui do plano material, né? Então é um outro tipo de organização, de estruturação disso que nós chamamos de matéria, né? É, lá a gente pode desenvolver atividades, experiências, conhecer pessoas, fazer amizades ou inimizades e por aí vai. Tá? Uma continuidade mesmo das experiências que a gente constrói aqui dentro do corpo. Então, segundo os maiores estudiosos desse tema, né, da projeção astral, né, no mundo, todos os seres humanos são capazes ou fazem a dita projeção astral. São capazes de dominar pela vontade a saída do corpo, mas mesmo que eles não queiram, eles vão sair do corpo. Isso é o que diz a maioria dos estudiosos aí sobre o tema, né? Pessoas que se dedicam a estudar o tema. Então falam que, ó, basta ser humano, basta o corpo estar dormindo ou entrar em relaxamento profundo que vai haver o deslocamento da consciência para esse novo dito corpo astral, tá? Alguns autores também vão falar sobre a possibilidade de perceber grandes mamíferos fazendo esse processo, né? Eu particularmente tive a experiência de observar no que a gente tem chamado aqui de experiência fora do corpo, baleias, golfinhos, né? Eu já vi cachorros, obviamente, alguns gatos, né? Não é todo gato também, né? Enfim, não sei desses pormenores, mas são mamíferos de grande porte, normalmente também têm essa capacidade de sair quando o corpo diminui bastante o metabolismo ou está dormindo. Então, havendo essa possibilidade de saída, de construir experiência, de construir uma relação, de, sei lá, visitar lugares, conhecer pessoas, existe também a possibilidade de, ao retornarmos, construir memória a respeito disso. E por que que a maioria das pessoas não tem a memória dessas experiências, né? Então, se os autores, quase que em consenso, diz que todas as pessoas saem, invariavelmente todas vão sair, acreditando ou não acreditando, sendo ateu ou sendo um crente, em qualquer religião ou em qualquer forma de espiritualidade, todas as pessoas saem, é o que diz a maioria dos autores. Por que que então todas as pessoas não trazem as suas lembranças? Ou, né, num universo de 8 bilhões de pessoas, por que que de repente, nem que seja, sei lá, 10 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas, trazendo a memória de maneira consistente todos os dias? Por que que esse tipo de experiência não está ocorrendo? Porque pensem comigo, se num universo de 8 bilhões de pessoas, 100 milhões, 150, 200 milhões de pessoas, todos os dias, trazendo lembranças ou observando essas experiências de uma maneira mais contundente, tá? Já seria suficiente para se desenvolver na humanidade alguma espécie de estudo mais elaborado, mais científico propriamente dito, para validar a possibilidade dessa experiência dita astral, né, desse mundo astral, ou no mínimo ver como uma possibilidade
ou como uma hipótese mais provável, a existência de um plano astral, tá? No entanto, não é isso que ocorre, né? A gente sabe que não são 100 milhões de pessoas que trazem memórias recorrentes todos os dias, não existe um relato, digamos assim, das pessoas que trazem, um relato que não seja muito diferente das projeções das suas próprias crenças. Então, isso vai contra a própria estrutura daquilo que nós chamamos de projeção astral, né? Das pessoas que falam a respeito disso. Não tem uma consistência nos relatos no que se refere a algo que transcenda os níveis de crença pessoal, tá? Não existe um ponto assim, que para além das crenças pessoais, para além do meu momento emocional, seja uniforme e consensual para todos. O que, até onde eu pesquiso, até onde eu experimento, também não é a verdade absoluta, é só a minha experiência aqui. O que se tem de consenso até o momento são as sensações da saída e as sensações do retorno, tá? Então, as sensações da saída, como a sensação do que a gente chama de ballonnement, que é a sensação do corpo inchando, depois tem a sensação do corpo sendo comprimido, comprimido, ficando pequeno, 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 a sensação de que você está girando e de repente é expelido, catapultado, né? Tem todas essas sensações, me parecem, aí sim, haver um consenso, independente das crenças pessoais, independente das classes sociais, independente de qualquer coisa, os sintomas de saída e os sintomas de retorno, esses sim são consenso. Mas a experiência do dito plano astral em si, infelizmente, as narrativas são muito permeadas de elementos que populam as crenças pessoais, tá? Populam as crenças pessoais. Então, isso vai contra um estudo mais sério e profundo da própria projeção em si. Além de não termos uma quantidade significativa de pessoas lembrando das experiências, quando se lembra, existe aí uma tendência de observação de algo muito ligado às suas crenças pessoais, tá? Ou algum conteúdo do seu repertório em si. Mas por que isso ocorre? Ocorre não porque as pessoas sejam, sei lá, sacanas ou porque a projeção de fato é um embuste e não existe. Isso ocorre por alguns fatores. E talvez o fator principal é a própria estruturação fisiológica, né? Para quem já está me acompanhando há alguns anos, né? Eu já dei aula sobre espiritualidade, yoga, desde os anos 2000, desde 2001 por aí, eu já dou aula sobre espiritualidade, aula sobre Hatha Yoga, né? Meditação, e assim, já estudo isso também desde antes, desde os meus 12 anos, até antes eu já tinha as minhas ditas experiências fora do corpo. Então, como estudo é desde a minha, sei lá, pré-adolescência, tá? Hoje eu tô com 47, prestes a fazer 48. Então tem bastante experiência, tá? E o que eu estou compartilhando aqui, de novo, é a minha experiência, não é verdade absoluta, não. Então, com base nessa experiência, eu pude observar que os nossos processos fisiológicos, eles têm uma estruturação, eles têm um modo de ser, um modo de operar, e de acordo com o que eu também experimentei das tradições espirituais indianas, notadamente o yoga, a gente, né, estuda lá nos textos, principalmente os textos derivados do yoga em si, que a maior parte das informações que a gente apreende, elas não são aprendidas pelo cérebro em si, mas são aprendidas por todas as outras vias sensoriais. Então, a gente processa muito mais informação, esse é o ponto. Os yogas dizem, a gente processa muito mais informação no que se refere ao que eles vão chamar, ou que melhor dizendo, nós vamos chamar aqui de emoções, do que com isso que nós chamamos de processamento mental. Então, as emoções, do ponto de vista dos yogis, é o que constitui a maior fonte de informação
das nossas relações cotidianas, tá? Então a gente aprende muita informação pelas relações emocionais que a gente estabelece. E para o yogi é mais ou menos assim. Nesse exato momento você está entrando em relação com o tom da minha voz, com o timbre, não só com o conteúdo que está sendo passado a vocês. Você está entrando em relação com a temperatura do ambiente, você está entrando em relação com a minha forma corporal, com, sei lá, os elementos gráficos que estão aqui compondo esse quadro que é a imagem que você está vendo, você está entrando em relação com a sensação da textura da sua roupa com a sua pele. Então tem um número, sem número de relações emocionais que a gente está experimentando, que estão gerando entradas de informações, tá? Essas informações não necessariamente elas são conceituadas, ou seja, tem lá uma característica de forma e conteúdo racional, tá? Mas existe uma forma e um conteúdo por si só, né? Que seriam as ditas emoções. Então esse é o ponto de vista dos yogis. Então é através até mesmo dessa percepção dessas inúmeras ou entre aspas infinitas relações emocionais que a gente constrói a todo instante ao longo do dia que os yogis começaram a até postular, construir, desenvolver a prática da meditação. Então, de uma maneira simplista aqui, os antigos yogis, homens e mulheres, há uns 3, 4, 5 mil anos antes de Cristo, eles, sei lá, se questionavam por que ontem, quando eu vi o pôr do sol, eu fiquei muito bem, eu me senti pacífico, mas hoje eu estou olhando o pôr do sol e isso está me trazendo melancolia. Eu estou sentindo, sei lá, um aperto no peito. Não é a mesma paz de ontem. Eu estou no mesmo lugar observando o mesmo pôr do sol. Por que ontem eu me senti assim e hoje estou me sentindo assado, né? Então, foi por conta dessa percepção das dinâmicas, das oscilações emocionais, que os primeiros yogis começaram a desenvolver o que hoje nós chamamos de meditação, tá? Então, é até uma das coisas que eu abordo lá no curso de meditação para mostrar a importância da gente entender os mecanismos que estão por trás da técnica, para a técnica em si, quando você sentar e fechar os olhos lá e fazer o que a técnica qualquer, você ter uma clareza do porquê você está fazendo isso. Tá? Não é simplesmente para se acalmar ou para se livrar do estresse, tem um porquê que é muito mais profundo, beleza? Então tá, esse é o viés dos yogis, né? Então a gente está recebendo muita informação, tá? E boa parte dessa informação vai se tornar um foco da nossa consciência, por quê? Porque a mente é um aparato, segundo os yogis, que emerge como uma forma de frear essa quantidade enorme, frear ou melhor, filtrar essa quantidade enorme de informações que nós estamos recebendo pelas inúmeras relações que a gente está desenvolvendo com o contexto que nos cerca, tá? Então, de novo, você está sentindo aí o calor do ambiente, ou ele está alto, ou ele não está alto, né? Você pode estar sentindo frio, ou você pode estar sentindo o ambiente quente, você pode estar incomodado com a luz, você pode estar de luz apagada e estar incomodado com o brilho da tela. Enfim, são inúmeras relações que a gente desenvolve com vários objetos ao nosso redor. Tá? E isso está trazendo informação. Os yogis observam dessa maneira. E eles dizem que a mente emerge como uma forma de filtrar boa parte dessas informações e trazer a nós uma sensação de foco ou de direcionamento para as tendências emocionais que são mais proeminentes ou que são mais, entre aspas, organizadas, que apresentam por essa organização uma possibilidade maior de serem realizadas, né? Experimentadas de uma maneira mais intensa, tá? Ou contundente. Então a mente, do ponto de vista dos yogis, emerge a partir das emoções. Não é a mente que gera as emoções, essas são as emoções que, por conta do seu inúmero influxo de informações, gera um anteparo, um aparato para filtrar
essas informações, gerando uma espécie de coerência nessas informações, fazendo com que as informações mais organizadas, no sentido aqui não de ordem, mas no sentido de potência mesmo, né, de possibilidade de realização, sejam percebidas e colocadas naquilo que nós vamos chamar aqui de campo consciente, tá? Então, os yogis, eles vão lá dentro das suas dinâmicas, dividir a mente em 4 partes, 4 funções. De novo, eu falo mais disso lá no curso de meditação. Cada uma dessas funções tem um papel nessa organização da informação que vem dos sentidos corporais, e a partir daí a gente projeta o que nós chamamos de realidade, ok? Então, do ponto de vista dos antigos yogis, a realidade é algo muito mais rica, muito mais intensa do que isso que nós estamos percebendo, isso que nós estamos objetivando, tá? A gente, ou objetificando, talvez seja objetificando melhor aqui. A gente percebe objetos ou cria objetos, né, de acordo com uma limitação que é isso que nós chamamos de mente. Tudo bem? E o que é mais interessante, recentemente caiu nas minhas mãos, entre aspas, caiu nas minhas mãos, uma pesquisa feita por 2 cientistas lá da Divisão de Biologia e Engenharia Biológica do Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Caltech. Eu vou deixar o link dessa pesquisa para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Como fonte. Infelizmente está em inglês, mas com os navegadores atuais, eles já fazem a tradução para o português. Não sei se essa tradução vai ser muito apurada, mas pelo menos vocês vão poder ter acesso a essa pesquisa. E qual é a pesquisa? A pesquisa, ela tem um nome, A Insuportável Lentidão do Ser. Por que vivemos a 10 bits por segundo? Então, esses 2 cientistas, eu vou errar aqui a pronúncia com certeza, um chinês chamado Jiu Zheng, e um outro que eu não sei a nacionalidade, né, o nome me parece ser alemão ou austríaco, Markus Meister, né? Esses 2 fizeram uma pesquisa para tentar ver velocidade de processamento que o nosso cérebro possui, né? Então eles estavam tentando descobrir essa velocidade, né? E eles chegaram a uma descoberta que foi impressionante, que o nosso cérebro ele consegue processar apenas 10 bits de informação por segundo. Nós temos a ilusão de que o cérebro processa informações a velocidades altíssimas e não sei o que lá, né? Que o pensamento é uma coisa muito rápida, quando na verdade ele é lento para os parâmetros, entre aspas, computacionais, né? 10 bits é algo muito lento. Tá? Para vocês terem uma ideia, na pesquisa que eles até falam que celulares da década de 90 processavam 32 bits por segundo de informação. E o nosso cérebro processa 10 bits por segundo, ok? Então é um paradoxo, a gente tem essa sensação de que, que o cérebro é fantástico, é rápido, quando na verdade ele é lento. Como é que isso se dá? Então a pesquisa vai tentar responder isso. Por que existe essa lentidão, né? E eu vou adiantar aqui, segundo, né, o que eu entendi, se é o que eu entendi muito bem a pesquisa, uma das hipóteses que eles levantam é que essa lentidão ela foi crucial para o nosso processo evolutivo, porque é uma forma de focar o núcleo de atenção ou a consciência, o princípio consciente, né, naquilo que realmente importa. E isso foi dando as vantagens evolutivas dos seres humanos. Isso é uma das hipóteses que eles levantam. Tudo bem? Mas o que é interessante, eles também dizem, da mesma maneira como os yogis disseram, né, que nós recebemos pelas vias sensoriais cerca de 1 bilhão de bits por segundo de informação. Para quem não está ligado nessas paradas de bits, digamos que o bit é o menor pacote de informação que a gente consegue fazer ou ter, tá? Então, 1024 bits vão formar um byte, 1024 bytes vão formar um mega, 1024 megas vão formar um giga,
e por aí vai, tá joia? Então, essas são unidades de informação. Então, o bit é a menor unidade de informação para quem está aí utilizando os modelos computacionais, tá joia? Então, eles dizem que o nosso cérebro processa 10 pacotinhos de informação por segundo. E a pesquisa também afirma que o nosso cérebro não é multitarefa, como a gente imaginava. Então, nós não temos processamentos paralelos ocorrendo ao mesmo tempo. O cérebro ele não processa várias coisas ao mesmo tempo. O que ele faz é uma fragmentação da atenção. Então ele processa um bit aqui, depois muda para processar o outro bit ali, depois vai processar um outro bit de outro lado, e assim ele vai pipocando a sua atenção em vários ramos, ou seja, bit por bit, mas isso não é um processamento ao mesmo tempo em paralelo. Não, é como se a gente tivesse pipocando mesmo a nossa atenção. Olha aqui, olha ali, olha aqui, olha ali, olha aqui, olha ali. Isso diminui a eficiência do processamento em si, né, gerando possibilidades de erros, obviamente, mas o cérebro dá um jeitinho de mascarar esses erros também, para que a gente tenha uma sensação, tá, de que está ocorrendo tudo a uma velocidade alta e ao mesmo tempo, tudo bem? Então, a ideia de sensação de multitarefa seria quase que uma ilusão que o próprio cérebro gera. Por que eu estou trazendo isso? Porque, olha, materialmente, fisicamente, da mesma maneira como os yogis chegaram a essas conclusões, mas de uma outra maneira, né, por um outro viés, hoje a nossa ciência, nessa pesquisa de 2024, hoje a nossa ciência está dizendo, ó, nós recebemos muita informação sensorial, bilhões de informações por segundo, mas existe, de alguma maneira, uma filtragem dessa informação. E para quem me acompanha, há muito tempo eu já digo assim, nos cursos, desde 2000 e pouco, eu falo, olha, existe uma região do cérebro chamado, desculpa, formação reticular ascendente, que ela filtra esses bilhões de estímulos por segundo que a gente recebe, tá? Filtra e faz a gente ficar aí, entre aspas, consciente de 3.000 estímulos por segundo. E aí agora os cientistas, né, trouxeram a informação de que existe mais uma filtragem, que é a filtragem disso que nós chamamos de mente. Então, de 3.000 que a formação reticular ascendente filtrou, apenas 10 vão tomar o caminho de uma percepção consciente. Então, aqui a pesquisa ela fala daquilo que é o consciente, não está falando do subconsciente ou de outras formas de armazenamento de informação, mas aquilo que se torna objeto consciente, 10 bits por segundo, tá? Então eu trouxe essa pesquisa como uma curiosidade também, mas também como uma forma de trazer aqui a noção de que existe toda uma realidade física que está ocorrendo ao nosso redor agora, que a gente não está consciente, que muitas vezes a gente não leva ao foco da nossa atenção ou consciência em si, tá? Então existe uma característica, como eu disse no início do nosso papo, em algum momento aqui, existe uma característica que é fisiológica, que dificulta as nossas memorizações, não só dentro do corpo, mas também, e aí eu vou explicar agora, a partir de agora, fora do corpo, tá? Então quando você está fora do corpo, nós estamos utilizando uma estrutura, uma suposta estrutura, né? Para mim é um fato, mas vamos colocar como suposta porque a minha experiência não é regra para ninguém. Então, a minha suposta estrutura de um corpo astral. Esse suposto corpo astral, ele tem uma característica que não é a característica física. O dito plano astral tem uma característica que não é a característica física. Mas existe uma similaridade. Até onde eu pude perceber das minhas experiências, esse dito corpo astral, esse possível corpo astral, também processa primariamente informações emocionais. Então, o que ele recebe são fluxos de pulsos de tendências emocionais. E aí, da mesma maneira como a gente tem uma estruturação mental aqui, essa estruturação mental continua funcionando nesse suposto corpo espiritual, tá?
e ele vai fazer o mesmo, vai cumprir a mesma função, o mesmo papel. Então, da mesma maneira que a gente recebe bilhões de estímulos por segundo sensorialmente aqui no corpo físico, não sei dizer se são bilhões de estímulos por segundo fora do corpo, eu acredito que seja até mais, mas não faz a menor diferença se for mais. O que faz diferença são informações que são percebidas com maior contundência ou com maior sensação de realidade. Enquanto aqui as emoções, elas ainda, apesar de trazerem impacto em nós temos o corpo que vai processar através dos hormônios, através das próprias descargas do sistema nervoso central, periférico e tal, a gente vai ter uma leitura desses pulsos emocionais. No dito corpo astral, não existe um correlato do que a gente chamaria de sistema nervoso central. Lá é a própria maturidade consciencial, vou colocar de uma outra forma. O quanto a pessoa está organizada de verdade, o quanto ela é sábia de verdade, é que é a medida para esse processamento emocional. Quanto menor o grau de sabedoria que uma pessoa possui, e aqui sabedoria eu estou colocando não como uma pessoa que é erudita nos textos védicos ou sabe sobre magia ou manipulação de energia, não. Estou falando o quanto ela compreende as relações humanas, né, o quanto ela entende as suas próprias propagações emocionais, o quanto ela está organizada nesse sentido, vai ser a medida para o quanto essa leitura emocional vai ter mais força ou mais contundência ou menos força ou menos contundência. Tá? Quanto mais embrutecida é a pessoa, maior a contundência emocional, digamos. Quanto menos a pessoa sabe sobre si mesma, maior é a intensidade das relações emocionais que ela percebe. E também maior é a intensidade da filtragem que a mente, naquele aspecto, vai proporcionar. Então, o nível de objetificação emocional que nós vamos ter fora do corpo está intimamente relacionado com a sabedoria que a gente possui, ou a falta de sabedoria que a gente possui. Tudo bem? Quanto mais organizado eu for, quanto mais sábio eu for, mais repertório eu vou conseguir produzir ou objetificar emocionalmente. Quanto menos organizado ou menos sábio eu for, mais monoideático eu serei, menos nuances eu terei de percepção, tá? Com isso eu não estou dizendo que as pessoas vão ser, sei lá, tapadas. Não. Eu estou dizendo que a possibilidade de se perceber em loopings ou numa experiência mais engessada emocionalmente, maior. A possibilidade é maior para quem tem menos organização emocional, digamos assim. Tudo bem? Quando a gente faz a correlação com essa informação, que não é uma crença, tá? É um estudo científico. Não é só a palavra dos antigos yogis, que pode ser vista apenas como, sei lá, um achismo. E tá tudo bem as pessoas observarem como um achismo dos yogis, né? Como eu trouxe, tá tudo certo. Mas assim, havendo hoje uma correspondência do que os yogis falaram com esse estudo que acabou de ser liberado, o que é importante é a gente começar a perceber que fisicamente a gente projeta uma sensação de realidade, tá? Uma sensação de realidade. Extrafisicamente não é diferente. Existe dentro da nossa experiência concreta no dia a dia algo, então, para além de todas essas questões que vocês viram que já por si só dificultam a nossa percepção, né, do contexto, da realidade do plano astral, quando a gente está voltando, né, quando o nosso foco de consciência está retornando para o veículo físico, pode acontecer de as informações que a gente percebeu lá no dito plano astral, que foram interpretadas pelo aparato mental correlacionado àquele suposto corpo astral, elas vão sofrer um processo de adequação com os conteúdos, com o nosso repertório
que constituem o que nós chamamos de personalidade. Então, tudo isso vai ser colocado também em perspectiva, tá? Então, na hora que a gente está retornando, pode haver conflito com aquilo que a gente experimentou do lado de lá, com aquilo que está sendo experimentado como modelo aqui. E aí, a predominância é do veículo físico, não é mais do veículo astral, porque a consciência está se reorganizando aonde? No veículo físico. Então, a predominância vai ser dos modelos, dos paradigmas que são constituídos aqui no modelo físico. Daí, aquilo que eu disse no início do nosso papo, né? A maioria das pessoas que trazem lembranças vão trazer lembranças muito correlatas ao seu conjunto de crenças, ao seu repertório, tá? Isso não quer dizer que a experiência tenha sido falsa. Quer dizer que é natural que o veículo físico tenha preponderância para a objetificação dos conteúdos, para transformar os conteúdos, as experiências em objetos pessoais, tá? Quem tem a preponderância é o veículo físico, tudo bem? E existe uma outra coisa também que por exemplo, eu experimentei já. Eu já tive a oportunidade de estar num ambiente que aqui, para exemplo, eu vou dizer que era um ambiente sagrado. Ele envolvia uma sensação de ordenação espiritual muito profunda. E eu não estava sozinho nessa experiência fora do corpo. Tinha uma pessoa comigo. A minha perspectiva ao estar naquele lugar era de observar um templo indiano. Por quê? Porque era o meu referencial do que é sagrado. Então eu observava um templo indiano, observava aquela atmosfera espiritual que remetia ao ambiente yogi, tudo bem? Mas a pessoa que estava comigo, ela observava um ambiente totalmente cristão. Não necessariamente evangélico, mas cristão, muito mais uma pegada católica. Porque era o repertório para ela que estava conectado ao que ela sentia ser o sagrado, a presença divina e por aí vai. Nós dois percebemos, na essência, um campo, né, uma propagação de um campo que remetia à ideia de um sagrado, de uma organização espiritual, uma organização emocional, uma organização profunda. Tá? Quando eu falo organização espiritual, não estou falando de uma seita, nada disso não, tá? De um grupo. Estou falando de princípios, assim, de uma sensação. Era tudo muito organizado, era tudo muito calmo. Talvez uma pessoa que tivesse nos seus repertórios a ideia daquela organização remetendo a, sei lá, uma nave espacial ou a um grupo extraterrestre, ela ia dizer que estava numa nave espacial, que ela foi para uma nave. Vocês entendem onde eu quero chegar? Eu tive a leitura transformada pelos meus repertórios. As informações que chegaram foram de uma organização profunda, de uma sensação de equidade, de estabilidade profunda. E o meu repertório traduziu essas informações, objetificou essas informações como um templo yogi. Eu vi até o ambiente meio no meio de uma selva, sabe? E a pessoa que estava comigo não viu nada disso. Viu uma espécie de catedral católica, né, com uma expressão de ordem muito semelhante, né, porque também vai do conceito do que cada um vai entender como uma ordem profunda, né, uma estabilidade profunda, tá? Então, isso também eu estou trazendo para vocês terem aí um questionamento sobre o que de fato eu vivencio no astral. É o que de fato está acontecendo? Ou é o que eu interpretei, é o que eu consegui perceber? É que o que o meu repertório montou, né? Por isso que no yoga, né, e em outras tradições espirituais indianas também, chinesas também, fala aí da importância do não julgar, né, da importância de você se manter como um observador, de construir essa postura de um observador e tal, né? E por isso que a prática da meditação é muito importante para que a gente desenvolva essa habilidade, tá? Não é para, como eu disse, não é só para não se estressar, diminuir a ansiedade, blá blá blá.
tem um propósito espiritual muito profundo por trás. Então, aí tem mais um outro dado que eu peguei de uma outra pesquisa que eu vou também deixar no link, que é uma pesquisa que fala sobre o que acontece imediatamente no cérebro após a morte. Tá? Essa pesquisa eu não consegui ela inteira, só consegui o resumo, né, dela lá no site da revista científica, e infelizmente eu não assino a revista científica para poder falar, mas ela se eu não me engano, cadê? Tá no PubMed. Se eu não me engano, tá no PubMed. Depois eu vou colocar direitinho para vocês. O que essa pesquisa aí diz? Essa pesquisa, ela fala que quando ela foi observar, ela é fruto da observação de pessoas, então não é um ratinho no laboratório, mas assim, pessoas no momento da passagem, né, no momento do desencarne. E o que essa pesquisa mostrou foi um aumento considerável de atividade cerebral nos 30 segundos posterior à parada dos batimentos cardíacos. E o que é interessante é que foi notado um aumento das ondas gama, de atividade cerebral de ondas gama. Essas ondas, elas estão muito relacionadas aos estados de meditação profunda, a tomada de decisão, a memória, né? E também há uma coerência da consciência, do princípio de consciência, né? De estar lúcido, tá? Então isso foi observado. E aí nesse estudo, pelo que eu pude observar até onde eu consegui ter acesso, eles também fazem uma correlação com as experiências de quase morte. Porque muito daquilo que é relatado nas experiências de quase morte, né, a saída, a sensação do túnel, a velocidade, a sensação do deslocamento e observação de si, observando o corpo, tudo isso está ligado, ou tem relação, não é que está ligado, mas tem uma relação com o funcionamento dessas ondas gama, do que ela pode proporcionar. Não é que só ela faz isso, mas ela é um dos agentes que podem proporcionar esse tipo de experiência que algumas pessoas têm nas EQMs, né? Visualização do túnel, memórias de eventos marcantes, como se um filme da vida passasse. Tá tudo isso muito relacionado à atuação das ondas gama. As ondas gamas, elas funcionam, tá? Primariamente, elas funcionam praticamente em todos os processos, elas estão ali de uma certa maneira atuando nos processos cerebrais. Mas elas têm bastante atuação nos momentos em que a gente está entrando no sono, com sonhos, né, do REM, nos sonhos que tem os movimentos dos olhos, né, que a gente começa a ter processos de sonho, e quando a gente está saindo também desse REM. E aí eu vou trazer uma correlação dessa pesquisa com o fato da gente ter ou não trazer, ter memória ou não trazer memória das experiências fora do corpo. Para quem já me acompanha, já deve ter ouvido falar que quando eu quero lembrar de algo, que eu fiz algo que eu quero lembrar, eu deixo para fazer esse algo muito próximo do momento que eu vou acordar. Isso eu já dizia, porque né, na minha leitura, eu fazia isso porque eu logo acordava e assim, ao acordar, eu estava com a memória fresca. Mas não é só isso. Comecei a perceber, por conta dessa pesquisa aí, que não era uma coincidência minha, eu vou entrar, né, vou deixar para fazer a coisa mais importante por final, porque aí eu já vou acordar e vou ter a lembrança. O que acontece é exatamente isso. Na hora que eu estou retornando, que é o momento em que, entre aspas, eu vou acordar, é o momento em que eu estou saindo desse estado de REM, né, os sonhos REM, dos movimentos rápidos dos olhos. Então, nesse momento, há um pico, um aumento da atividade das ondas gama, que é a que está ligada à memória, é a que está ligada a uma organização do princípio da consciência, né? Assim, princípio consciente, não leva consciência aqui como né, Brahman, o todo, o fundamento do ser, como o espiritualista fala. Então, eu comecei a observar que, sim, é possível aumentar a possibilidade
de trazer memória das experiências se eu conseguir dominar exatamente o momento de retorno para o corpo físico. E aí, quando essas ondas cerebrais elas estão mais ativas, as ondas gama, a possibilidade de eu gravar a informação do que eu tive é muito maior. Mas lembrando que essa informação não necessariamente vai ser a informação fidedigna do que eu experimentei do lado de lá. Ela vai ser uma leitura, muitas vezes pode ser até uma amálgama aí, uma junção de coisas que eu tenho já uma certa maior experiência lá do dito plano astral com coisas que para mim são importantes aqui dentro do corpo físico, fica mesclado, tá? E esse evento aí das ondas gamas, por exemplo, também dá para a gente utilizar para explicar o porquê dos ditos sonhos projetivos. Talvez quando a gente retorne no momento de REM, né, quando a gente encaixa o corpo espiritual novamente, ou o foco da consciência retorna para o veículo físico, quando o cérebro está em processo de REM, do sonho REM, a gente criar sonhos com o conteúdo das experiências que a gente experimentou fora do corpo. Tá? E fica tudo muito misturado. Tá? Então, por enquanto, o que eu posso dar a vocês de resposta sobre por que a gente não lembra ou por que a gente lembra, é isso que eu compartilhei hoje com vocês. Tá joia? Eu sei que é muita informação, muito provavelmente não tem isso em alguns cursos de projeção, tá? Mas é isso que eu tenho para compartilhar. Não levem a ferro e fogo, é a minha experiência, eu estou aqui fazendo correlações com essas duas pesquisas das minhas experiências, tá? Então ponderem, vejam aí o que é coerente e, mais importante, tenta, para aqueles que fazem aí os exercícios para a saída fora do corpo, né, tentem aplicar, se você se perceber fora do corpo, tenta aplicar isso que eu compartilhei para tentar trazer mais memória das suas experiências. Tudo bem? Então, era isso que eu tinha para compartilhar. Se você gostou, pessoal, ó, deixa o like, ajuda o canal, fortalece o canal, se inscreve aí, compartilha, tá joia? O engajamento, escrevendo comentário, postando uma dúvida, crítica, o que for. Isso ajuda demais o algoritmo a entregar o vídeo para mais pessoas, porque ele vai entender que esse vídeo de alguma maneira fez diferença ou ele é importante, tá joia? E se você quiser, mais uma vez, né? Se você quiser ajudar, se quiser mesmo ajudar financeiramente, tem aí o Pix na barrinha para você fazer essa contribuição. Eu volto a dizer que esse vídeo aqui é um oferecimento dos membros do canal, daqueles que são meus apoiadores lá no Apoia-se, tá joia? Eu agradeço demais a vocês pela oportunidade que me dão de poder separar um tempo, pesquisar material, organizar as minhas ideias, porque eu tenho também muita informação, então eu também preciso organizar para trazer o conteúdo de uma maneira mais estruturada aqui. Então agradeço mesmo. Tá? Torne-se membro, faça a sua doação, torne-se um apoiador, se você puder e quiser, ou adquira o curso de meditação se você quiser entender um pouco mais dessa prática, para além de sentar e fechar os olhinhos. Tudo bem? Então, mais uma vez, obrigado e até o nosso próximo encontro. Até mais.